Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Movendo Ideias BNU. O Movendo Ideias é o podcast que foi criado para você que deseja empreender. Hoje nós traremos a incrível história de uma empresa do setor de cortinas e tecidos, uma empresa que já está estabelecida em Blumenau há 31 anos, e nós vamos conhecer um pouco mais dessa história, de como foi feito a aquisição e como foi criado a ideia dessa empresa. Nós traremos hoje a história da Panotex. Nós temos aqui como nosso convidado o nosso amigo Hildo Salmória. Seja muito bem-vindo, Hildo. Nós agradecemos aí pela oportunidade de estarmos batendo esse papo. Para quem não conhece a história aí, se apresente, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kennedy. Meu nome é Hildo Roberto Salmória, sou natural de Anita Garibaldi, Planalto Serrano. Tenho uma família formada aqui em Blumenau, minha esposa Adriana, meus filhos a Maria Vitória e o Enzo, né? E já estou em Blumenau há 24 anos e hoje sou proprietário da Panotex Decorações. Seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela oportunidade e vamos bater um papo para a gente conhecer um pouco da história da Panotex. Conte um pouquinho como foi que surgiu a ideia da Panotex. Kennedy, a Panotex ela começou com meu tio, né, com o Roberto Babi, que hoje é proprietário da Bela Janela, né, acredito que a cidade toda conhece, né, e eu vim parar em Blumenau no ano de 99, né, janeiro de 99. Eu gosto de falar bastante, né? Tu sabe. Eu estudei os 3 últimos anos do segundo grau no Colégio Salesiano, aqui em Ascurra, né? Uhum. Colégio Salesiano São Paulo, como interno. E aí, nesse período, meu tio, irmão da minha mãe, já me visitava com frequência ali e vinha a cada segundo domingo de cada mês me visitar ali e tal. E aí a ideia surgiu a partir do momento que eu finalizasse os estudos ali, viesse morar com ele aqui em Blumenau, né? Ele já tinha a Panotex, isso é ano de 93, a loja pequena que ficava ali na Almirante Tamandaré, né? Era uma sala pequena numa garagem de uma residência, né? Sim. E aí meu tio me trouxe para cá para morar com ele, né? Com a minha tia, não tinham filhos ainda, né? E aí eu comecei com ele na Suzitex, que era uma empresa de acessórios para cortina. Sim. Que ele estava iniciando nesse ano e ele tinha a loja, como eu te falei ali. Depois a loja veio para o endereço da Rua João Pessoa, né? Onde que permanece até hoje. Sim. Era uma loja menor, né? E eu vinha, a princípio, no primeiro ano, eu acabei ficando com ele lá na Suzitex. Depois que eu vim para a Panotex, né? Sim. E como foi essa transição, essa escolha? Você veio de Anita Garibaldi, o Beto Babi é de lá também. Você veio através da indicação do seu tio para vir para Blumenau? Ou você já tinha essa ideia quando você terminou os estudos lá? Não, eu vou para Blumenau, vou sair de Anita Garibaldi. Não, a ideia foi o seguinte, ele me passou que queria que eu viesse morar com ele ali, né? Até porque eu estava terminando o segundo grau, não tinha nada em mente, né? A ideia no começo era seguir a carreira de jogador de futebol. Sim. Mas ele até me incentivou muito no começo, né? Mas eu acredito que eu tomei o caminho melhor, que foi o ramo de decoração, né? Eu fiquei, como eu te falei, comecei com ele ali e depois no ano de 2000 eu entrei na Panotex, né? Eu fiquei um ano com ele nessa indústria de acessório para cortina e depois vim trabalhar com ele como funcionário primeiro, Sim. né? Uhum. E como foi essa transição ali de você assumir a empresa, como você falou que iniciou com o seu tio lá, e aí como foi essa transição? Qual foi o momento que você disse, cara, eu vou tocar um negócio próprio e eu quero ter... Quando foi que saiu esse feeling, assim, de não, eu vou assumir a Panotex e vou ser um empresário? Olha aqui, a situação é a seguinte, primeiro eu comecei trabalhando na Panotex, como fazia entrega, cortava os varões, tecido, ajudava em tudo, né? Sim. Depois o Beto comentou, disse, não, olha, vai fazendo aos poucos, né, por merecer. Depois eu vim para o caixa, né, da Panotex, era uma loja menor, né? Então, nesse período eu fiquei bastante no caixa até assumir a gerência. No momento que eu estava assumindo a gerência, aí, com o passar do tempo, ele optou fez essa proposta, uma proposta de pai para filho, né?
um pai faz pro filho. Ele Sim. fez isso para mim porque a gente tem uma relação familiar muito grande, muito forte, né? Ele não tinha filho no momento e a gente se dá super bem, né? Então ele optou, né, em praticamente vender de uma forma tranquila, assim, né? Aham. Então foi a partir do momento lá nos anos 2013 para 2014, ele fez essa proposta para mim. Aham. Sim. O que é que tem na água de Anitta Garibaldi? Que eu tenho visto muita gente de Anitta empreendendo aqui em Blumenau. O pessoal já tem, né, essa veia empreendedora ou é só desbravador mesmo que deixa a Anitta Garibaldi buscando uma cidade maior ou algo mais, uma evolução da carreira? Qual que é o... Eu acho que é os dois, né, Kennedy? A necessidade também, né, que quando você vem de um lugar pequeno, Sim. as dificuldades são maiores, você não tem tanta... isso eu falo até no período que eu estava no seminário, né? Dos 3 anos que eu fiquei no colégio. Que é difícil, né? Você tem que sair para um grande centro tentar alguma coisa. O meu tio foi assim, veio para cá, né? Trabalhou em 2 empregos no primeiro momento, né? Até começar. Né? Ele já tem esse espírito já desde tão novo, né? Eu não tinha isso, né? Aham. Aí a gente vai trabalhando, vai adquirindo conhecimento e vai se espelhando, né? Você vai olhando o que é bom e vai assimilando, né? Aham. Eu acredito que lá ainda tem bastante gente que realmente saiu aqui no Blumenau e que se deram muito bem, Sim. Aham. né? Como você falou ali, você vai se espelhando, vai buscando. Teve algum mentor nessa carreira? Alguém que você olhou assim? Foi só o seu tio mesmo? Ou Sim. teve nesse caminho, teve mais alguém que te inspirou assim para dar sequência, para virar o empresário que você é hoje? Não, foi ele. Foi ele. E todo mundo sabe, quem convive comigo no dia a dia, quem me conhece bem, quem conhece ele sabe, né? Que isso é inspiração não só falando comercialmente como empresário, mas de vida, que a Sim. gente leva pro trabalho também, né? Sim. É inspiração não só para mim, eu falo porque ele é inspiração para muita gente. Sim. Por isso que tem um sucesso também, um grande sucesso que eu falo não apenas comercialmente falando, mas Sim. como pessoa, né? Para quem não conhece, poucos não conhecem, né? O Beto Babi é o proprietário da Bela Janela, que hoje é Bela & Co, que virou Isso. uma multinacional, né? Uma empresa muito forte, e ele é um empresário super reconhecido aí pelos seus trabalhos, tanto profissional como pessoal também, né? Ele é envolvido em muitas atividades aí. O Beto também, já fica o convite aí, Beto, para ser logo um dos nossos convidados. Ele vem com certeza. Seja muito bem-vindo aí. Nesse seu período que você assumiu a Panotex, em que ano foi que você assumiu e qual foi o maior desafio, assim, seu pessoal como empresário? Olha, 2013 para 14, ele né, comentou para mim se eu queria. Eu fui muito pé no chão e falei para ele o seguinte: não sei se eu vou conseguir tocar, tio. Foi a primeira coisa que eu falei para ele. O meu pai, como já era aposentado do banco, do BS em Anitta, já tinha vindo para cá, fazia na época o financeiro para Bela Janela, né? Ah, sim. O que o Beto optou? Disse: não, ele vem contigo, Dinho, faz o financeiro, te ajuda, e aí vocês compram de meia. Então, né? Hoje Sim. a Panotex é metade minha, metade do meu pai, né? O pai não tá aqui mais comigo, tá no interior lá no sítio na boa, descansando, né? E eu que toco, né? Mas a questão do pai estar junto ajudou bastante. Ajudou bastante. Né? E esse desafio, como você me perguntou, Aham. é o de manter, porque antes você era gerente e prestava serviço para a loja, a responsabilidade era no meu tio. Sim. A partir do momento que a responsabilidade, não que não tinha antes, né? Tem, mas é muito maior. Você está na gestão de um monte de pessoas, né? Famílias e gente que está contigo, é muito maior, né? Esse eu acho que foi o grande desafio. Aham. Você falou ali que já está quase 11 anos. Nesse período, quais foram as principais lições que você aprendeu assim ao longo desses 11 anos aí? Olha, a questão no nosso ramo é um ramo muito bom de trabalhar, né? Lições, o que eu falo é a questão é a seguinte: você tem que ter lealdade, ser papo reto, ser honesto, ser correto com as pessoas, que aí as coisas dão certo. As coisas dão certo. Né? Tudo com conversa, eu acredito que tudo se resolve. E é o que a gente faz
até hoje, né? Sim. Como foi que você viu a evolução do seu segmento, assim, no mercado de tecidos e cortina, desde que você começou lá com seu tio para hoje? Quais são as tecnologias? O que é que tem evoluído nesse segmento? Eu tô falando de 31 anos de Panotex. Eu tô 24 anos não fazendo o mesmo caminho, mesmo trajeto, mas indo para o mesmo lugar, Sim, né? 24 anos no mesmo estabelecimento, né? E a questão da evolução a gente vê porque isso acontece diariamente. Talvez para quem não conhece acredita que é tudo a mesma coisa, mas não é. A prova disso, o próprio Beto, na questão da cortina pronta, no período que ele estava, ele achou esse nicho, né? Porque ele já confeccionava blackout na época, na Panotex, né? A Bela Janela tem o mesmo sim. tempo de Panotex, né? Aham. Começaram juntas. Começaram A junto. confecção era no segundo piso da loja, a loja era menor, então a evolução foi muito grande, né? Eu percebo isso porque todo lugar que eu vou, né, a gente que é do ramo acaba olhando como que é uma cortina, como que está sendo instalado, o que tem, o que não tem, né? Às vezes faz uma crítica, mas a evolução é o seguinte: a questão artesanal, como era no começo, né? Você via Sim, acessórios que eram feitos de madeira, que vinha lá do interior do Mato Grosso, que era feito em tornos. Eu falo isso na questão de acessórios, né? sim, Para quem está ouvindo, a questão cortina não é apenas o tecido, né? É um sim, todo. eu tô. Então tem a questão dos acessórios, mudou muito, né? Essa questão da madeira acabou deixando de lado. Veio outros materiais, como alumínio, toda a pintura é em epóxi. O trilho, que lá antigamente era de alumínio puro, hoje ele é todo. O trilho, nós chamamos de trilho suíço, é o que está em alta, né? A motorização, o trilho motorizado. Então mudou muita coisa. Nesse período que nós estamos aí, estou 24 anos, mudou muito, desde tecido, mudou realmente bastante coisa. E o incrível que pareça, por incrível que pareça, tem muito tecido daquela época que ainda tem hoje e faz sucesso. Ah, ainda tem. Tem muita coisa que ficou, realmente, Aham. né? A Panotex tem explorado essa tendência de tecnologias, tem buscado novas alternativas para estar oferecendo isso para o seu público. A Panotex tem se atualizado nesse segmento, como você tem citado aí? Sim, na questão que envolve a Panotex, para o pessoal saber, para o povo entender, a gente tem a Panotex como varejo, como loja, e temos como atacado, né? Sim. O atacado nosso atende as regiões do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aham. Então a gente atende hoje essas três regiões com representante e tal. A gente consegue hoje a questão tecnológica mudando hoje, fazer um mapeamento do material saindo, tecnologias para poder revisar o produto para que não chegue lá no consumidor final, né, no Sim. lojista, para depois chegar no cliente final com defeito, com algum problema, que a gente sabe hoje é muita coisa importada, né? Tem muita coisa que tem que ser revisado, né? Chegar com qualidade, bem embalado, uma série de coisas. Hoje a gente consegue fazer isso de uma forma bem bacana, né? Com sistemas bem integrados, que facilita a gente ter o controle de estoque, poder vender, sabendo que vai poder entregar, né? Aham. Quais são os planos para o futuro da Panotex? Você está lá há 24 anos, desses 24, 11 como gestor, houveram bastante mudanças, e quais são os seus planos vislumbrando o futuro? Como você falou, você veio de uma transição, que a empresa era do seu tio, passou para você, você já enxerga hoje na sua família, tem um projeto de transição já para futuro? Você ainda acha muito cedo? Tem muita lenha para queimar ainda? Não, tem bastante coisa para a gente fazer, realmente, né? Como eu falei anteriormente, o meu tio é como como que a gente fala? Um mentor. Um mentor. A gente decide muita espelho. coisa junto, ele me ajuda bastante, por mais que a cortina pronta vai um pouco diferente do que a gente faz, Sim. mas a gente sempre se ajuda nisso, ele me ajuda muito, né? Com relação a isso, e a gente tem planos, claro. Hoje, por exemplo, onde que fica a Panotex, atacado e varejo, é aluguel, né? Inclusive, a gente queria ir para um espaço maior. Talvez concentrar tudo
num lugar só, lugar. O com varejo, com o showroom e com o atacado funcionando no mesmo lugar. De preferência próprio, né? Que hoje a gente não tem ainda, mas a gente está fazendo com cautela isso, né? Olhando com calma, porque todo mundo já sabe onde que é a Panotex, estão falando de varejo. O atacado não, o atacado pode ser em qualquer lugar, né? Sim. Mas a gente quer conciliar isso de uma maneira legal e fazer de uma forma assertiva, para não ter problema, para poder expandir e para novos mercados, né? Com bastante segurança. Como é que você enxerga o futuro do mercado de tecidos e cortinas? O que é que você prevê para esse... Nós temos visto agora a movimentação de mercado exterior com essa nova eleição que está acontecendo nos Estados Unidos. O mercado já tem dado uma sacudida, o próprio mercado interno tem dado uma segurada nos últimos meses. Aí, como é que você enxerga o futuro do seu segmento? Para nós, a questão do mercado nosso, o segundo semestre ele é melhor, né? Tá bem aquecido, a questão da decoração, né? A gente vê com bons olhos, né? Na frente. Claro, a gente sabe que o dólar tá alto, vai ter muita coisa, matéria-prima vem muito de fora, né? Para as distribuidoras. Hoje o mercado interno no nosso ramo, ele tá diminuindo. Né? O que tem sempre, o mercado interno sempre foi de muita qualidade na entrega, né? Eu sou um cara que sou defensor, eu gosto muito do produto interno, vem com muita qualidade, a gente não tem problema para poder mandar para o cliente, o consumidor não vai ter problema, não que o mercado, vindo do mercado externo não tem, hoje tem revisões, tudo, para vir com qualidade, né? Mas eu vejo com bons olhos, né? O segundo, como eu te falei, o segundo semestre é bom para a área de decoração, não tanto quanto o primeiro, né? Sim. Mas a gente acredita que vai ser legal, vai ser bom. Nós, meio que o mercado em todos os segmentos está voltando ao normal, mas recentemente nós passamos por uma pandemia mundial. E em 2020 ali teve um fecha tudo. Como foi que a Panotex estava preparada naquele momento, ou como foi que ela lidou com a situação da pandemia para evitar demissões, para se manter no mercado e continuar forte em crescimento como vocês têm evoluído nesses últimos anos? Como foi que vocês lidaram com a pandemia? A questão da pandemia, claro, a gente olhando pelo fato pandemia em si, eu acredito que foi algo muito triste para todo mundo, né? Sim. Para famílias que perderam entes queridos. Falando comercialmente, no primeiro momento deixou a gente bastante apreensivo, né? Porque aí a porta fechada, a loja porta fechada, o atacado, clientes querendo receber, né? A questão financeira, clientes se pedindo para você colocar para frente, foi aquela ajuda, uma ajuda. Uma ajuda mesmo. Nessa hora que a gente vê que, né, quem está do nosso lado para ajudar e vai se ajudando. Eu acredito que com conversa tudo se resolve. Eu penso dessa forma. Falando comercialmente, a gente conseguiu lidar bem, sem demissões, que é o que a gente previa e queria que acontecesse. Falando em termos de venda, foi um dos melhores anos nosso nos últimos 4, 5 anos, né, contando do ano passado para trás. O da pandemia foi um ano porque um dos fatores, o fato das pessoas estarem em casa, claro que a gente sabe que era por um momento triste, ruim, né, que estava passando, mas eles começaram a olhar com outros olhos a questão da casa, né? Sim. As necessidades. As necessidades. E isso para o mercado de decoração de casa é importante, né? Aí ajudou e ajudou muito. Sim. Né? Qual foi o maior desafio pessoal assim da Panotex? Foi a pandemia? Ou teve algum outro momento que você parou assim e disse, cara, isso aqui tá duro, tá difícil de lidar? Desafio, tá falando profissional. Profissional, né? Isso. Claro, com o passar de nós estamos falando de 24 anos ali à frente da loja e do atacado, claro que surgem desafios diários, uns maiores, outros menores, né? O que a gente comenta internamente lá com a nossa turma é que tudo pra gente aconteceu assim, sem planejamento num primeiro momento, né? Hoje não, hoje a gente consegue planejar, mas esse desafio maior foi algo que não foi planejado, né? Que era a expansão da própria loja,
né? Sim. A loja, como eu falei, ela começou num espaço menor, depois a gente foi para um espaço maior dentro de 6 salas comerciais que tinham, a gente tava com 3, né? Aham. E aí o que aconteceu? A única sala que estava ocupada no momento, o proprietário saiu, nos ofereceu, né? Conversei com meu tio, a possibilidade, como o imóvel é dele, ele acabou comprando. Mas e aí tem a reforma. E aí reforma, você sabe como é que é, né? Sim. Se não for bem planejada, vamos só derrubar a parede, vamos encostar as coisas ali e vamos seguir. Não. Nós fizemos uma reforma ampla, a ponto que depois a gente fez uma reinauguração do espaço todo, remodelamos, e o que a gente previa que iria gastar, né? Esse foi um grande desafio. Fugiu da... Como que eu, né? E aí pegou todo mundo de surpresa. Graças a Deus a gente deu conta do recado, né? A gente sempre comenta, porque a gente mudou muita coisa interno. A reforma veio com uma mudança de materiais também. A gente estava vendendo determinado tipo de tecido e foi mudar para os tecidos diferentes. Sim. Então, tudo isso foi um gasto bem elevado e um investimento, né? Eu falo que é investimento porque, pô, nós já estamos ali praticamente 10 anos aí da reforma. Né? Não, da última reforma, menos, né? 4 anos. Mas a gente fez uma reforma primeiro para depois fazer a reforma grande. 2 reformas, né? Sim. Então realmente esse desafio foi o que pegou mais, né? Uhum. Qual foi a sua maior conquista, assim, como empresário, e como foi que você alcançou? Conquista? Eu acho que a maior conquista, para mim, ela é diária. E a gente fala internamente lá. A maior conquista, isso vem porque eu aprendi muito em família, com a minha mãe, pai e tal, avós, tios, Sim. e principalmente com o meu tio, com o Beto, no que ele prega, como ele é com as pessoas, o que a gente se inspira e tal, é a questão do colaborador. A nossa equipe hoje de colaboradores é uma família, né? Hoje nós estamos em 25, né? Alguns ficam no atacado, né, na parte de coisa, e outros ficam na loja, na parte de varejo, né? Vendedores. Então a gente consegue conciliar isso aí bem. Mas a satisfação que a gente fala é quando você vê gente com você. Eu estou há 24 anos, eu tenho gente comigo de 20 anos. 15, 11, 10. Então, já teve rotatividade? Sim, isso eu acredito que seja normal. Mas assim, você tá com gente do teu lado 20 anos de confiança, trabalhando, correndo com você na mesma direção, eu acho que essa é a maior conquista que a gente tem. Mas por quê? Porque a gente é muito leal. Né? Teve algum momento assim que você teve que tomar uma decisão muito difícil? E qual foi essa decisão que foi um momento assim bem crítico que você teve que tomar uma decisão difícil? A decisão difícil é quando envolve família, né? A gente sempre quer poder ajudar da melhor maneira possível. Eu fui ajudado pelo meu tio, né? Eu acredito que a vida da gente é uma ajuda constante, né? E aí o que acontece é que chegou um determinado momento que você estende a mão para um lado para o outro. A gente estava no ambiente de loja, no começo, 5 de uma família, no caso a minha. Sim. Trabalhava com a minha mãe, com mais 3 primos. E do outro lado, colaboradores da mesma família. Amigos, pessoal, inclusive alguns até da mesma cidade minha, né? Sim. Pessoas excelentes, trabalhadores, tudo. Só que você sabe que num ambiente assim, qualquer problema que dá complica, né? Não cria um ambiente agradável, sadio, que as pessoas venham todo dia com alegria, trabalho, né? E aí, claro, é normal, porque cada um pensa de uma forma, né? Esse foi E é difícil lidar, separar o que é a vida pessoal em casa com a vida profissional dentro da empresa. Eu vou te falar que realmente é porque eu saía do trabalho, né? Na época eu era ainda solteiro, eu ia para casa já cabeça quente, com discussão, assim, falando sobre trabalho, coisa que não acontece mais hoje. Sim. Entendeu? Sim. Hoje é, nossa, mil maravilha, né? Mas foi, claro, precisou acontecer,
para a gente já ir mudando a forma de trabalho aos longos dos anos, né? Sim. Mas foi um grande desafio. Você falou ali que tem 25 funcionários hoje, vocês se tratam como família, tem funcionários de 20 anos. Como é que você mantém a motivação da equipe em momentos de dificuldade, como pandemia, como crise financeira, como reforma? Como é que você consegue manter a equipe motivada e abraçando a causa da Panotex assim? A gente até comenta essa pergunta que você fez. Alguns representantes, vendedores que são amigos nossos, comenta, né? Pô, e fazem bastante elogios quando se trata da equipe. Eu brinco, né? A gente faz churrasco. É uma forma legal de falar. A gente é muito flexível e muito leal com cada um, né? Flexível, quando eu falo, a família está em primeiro lugar. Aconteceu qualquer coisa com relação à família, a gente está ali para ajudar, para amparar, precisou levar, o que precisar, nós estamos ali para um ajudar o outro, né? Então, eles reconhecem isso, e muito, né? A gente faz muita interatividade, assim, do bate-papo, a gente tem um outro espaço onde tem o galpão, a gente faz, de vez em quando, uma janta ali, reúne todo mundo, faz um churrasco, bate papo, dá risada, descontrai, né? Então tudo isso eles percebem, a ponto que a gente brinca internamente, que no período na pandemia, tem funcionário que ainda brinca até hoje. Poxa, no período da pandemia era uma semana sim, uma semana não, tinha churrasco. Agora tá com um espaçamento mais longo, mas a gente não deixa de fazer, né, de reunir eles. Agora que não tem restrição, não tem mais churrasco também, né, sempre, claro, com responsabilidade, né, na bebida também. Sim. Mas até porque precisa ter isso, porque a gente tem a loja e tem o atacado. Por mais perto que estejam do outro, tem gente que acaba não se vendo, não conversando durante o dia. Então tem a equipe toda lá, né? Um fala mais com o outro, às vezes não. Então tudo isso é importante como equipe, né? Tudo que a gente faz, eles abraçam e vêm. Dificilmente a gente tem uma ausência. A pessoa não quer ir. Não. Eles vêm porque eles sabem que é feito, né, de coração, algo para todo mundo interagir, né? E precisa, né? E o que é que distingue a Panotex da concorrência dos outros vendedores de cortinas e tecidos na cidade, para justificar esse seu crescimento e essa sua qualidade? O que é que distingue a Panotex dos demais? Eu vou explicar que a Panotex como loja, ela tem um certo... A gente não investe em propaganda e algumas coisas, porque o atacado nosso vende para os nossos clientes, né, que são lojistas. Então a gente tem uma amizade muito grande, né, com os lojistas aqui de Blumenau, parceiros, né? E eu acredito que essa pergunta que você fez você ser leal, você dar respaldo para o cliente, não deixar ele na mão, né? O que é combinado é cumprido, né? Eu acredito, nós estamos lá com a gente, coisa que eu prezo. Você falou que vai entregar no tal dia, você tem que entregar no tal dia. Não tem por que entregar diferente. Tem que ter pontualidade, não fazer os outros de bobo, né? A gente não trabalha hoje com colocação. Sim. A gente deixa isso externo, até porque a gente tem muito parceiro de lojistas, de colocadores, que fazem para outras lojas, inclusive. Então a gente tem uma afinidade muito boa. Mas eu acredito que seja também a questão humana. Hoje, os nossos clientes, como eu falei ali, tem 20, 25. Eu tenho cliente de 30 anos, tem cliente que começou na loja muito antes de eu entrar. E você assumir. Costureiras, parceiros que hoje estão, né, com uma idade mais avançada, estão encerrando a atividade. Estão descansando, estão ficando mais à boa e deixando espaço também para costureiras novas, para clientes novos, ateliê, né? E eu acredito que a questão de ser mais humanizado, eu acredito, eu não falo na questão só como preço, né? Porque a gente tem um preço no atacado, tem outro no varejo, né? Então a gente sabe distinguir isso muito, muito bem. A gente só não gosta de confrontar para não bater de frente com nossos clientes, né? Mas essa é a questão de parceria. Como é que você enxerga o comportamento do consumidor em relação às cortinas? Você notou alguma mudança nesse cenário de 24 anos para cá? Como é que vocês enxergam e como é que vocês estão lidando com isso e tratando essa questão?
A mudança ela é muito grande, né? Como eu falei antes, falando de acessórios. Hoje a cortina, por exemplo, eu falando de automatizado, né? Um trilho, hoje eles querem tecido mais clean, mais leve, né? A gente vê pelos materiais que a gente compra, Sim. que a gente vende, comercializa, que não está muito carregado, né? São cortinas que a cortina ela dura por um bom tempo, né? Não, a gente sabe que é feito troca constantemente, né? Ficou mais fácil, mais flexível, né? A questão da compra como cortina, né? Então mudou bastante o cenário. Como é que você enxerga as tendências do mercado? São promissoras? Essas evoluções aí, você acha que isso para o futuro do setor, essas tendências são promissoras ou você acha que em algum momento vai deixar um vácuo no meio disso aí? Não, acredito que sempre é uma constante, né? Tá sempre evoluindo, né? Ah, tem muita coisa que vem de fora, a gente sabe, né? A gente escolhe muita coisa, vai para feira, né? Ver o que tem tendência de materiais, né? E eu acredito que a tendência é sempre evoluir. A gente sabe que a evolução desde o começo até agora, nós estamos falando de 31 anos, ela é constante, mas ela não é uma evolução que é do dia para a noite. Sim. As coisas vão mudando devagar, né? Como eu falei, tem tecido, tem materiais que a gente usa até hoje. Tem outros que não, que acabam perdendo espaço para outro tipo de material, né? Como nós falamos lá no início do nosso bate-papo, vocês vieram de fora, o Beto, Babi começou o negócio e você assumiu no meio do caminho. Você sentiu nesse período alguma resistência por serem de fora? O mercado em Blumenau foi resistente ou vocês tiveram uma dificuldade maior por serem de fora? Ou isso indifere? O cara que é só ter coragem de empreender, meter a cara e acreditar e ir para cima que dá certo. Qual que é a sua visão em respeito a Eu isso? acredito que tem que empreender, não pode ter medo, né? Eu falo, claro, tem que ter os pés no chão, tudo com, né? É muito seguro de si, mas tem que ser ousado, né? Se não tiver ousadia, você vai ficar para trás. Né? Isso eu falo porque o meu pai estava comigo, né? A gente debatia naquele momento o que precisava, vamos mudar, né? Eu mudei, né? Sempre com o respaldo do meu tio perguntando, o que tu acha e tal, né? E disse, não, é contigo, né? Tens bom gosto, segue em frente. Sim. Sempre tive muito incentivo, né? Uma ajuda, a gente, como eu te falei, vendo os materiais, né? Como eu falei, poxa, eu tenho um colaborador de 20 anos ali, me ajuda, que é o meu braço direito. Sim. Entendeu? Então, a gente vai se ajudando, né? E eu acredito que a tendência é cada vez melhor, né? E qual conselho você daria para um cara que está botando na cabeça, não, eu quero empreender em algum setor, em algum segmento hoje? Qual seria o conselho do empresário, assim? O Wildo Salmora olhando assim, dizendo, cara, você conhece disso, acredita nisso, qual seria o conselho que você daria para esse cara? Eu falo até nem pelo fato de não conhecer, né? A gente já está no ramo aí há um bom tempo, a gente já viu muita gente se dar super bem nesse ramo, não conhecendo, né? Eu sou prova disso que eu não conhecia, né? Eu voltei para trabalhar com o meu tio, né? E ele comentou, não, agora tu vai ficar aí, se é isso que você quer, e a gente já vai conhecendo. O conselho que eu falo é o seguinte, tem que ter lealdade, tem que ser correto em tudo, tem que ser ousado, né? E eu falo para a pessoa que vai ver esse vídeo aqui, que ela não tenha medo. E assim eu vejo com um exemplo, como o mundo dá volta. Você tem que ajudar, é feito de ajuda, nossa vida é feita de ajuda. Eu tive problemas com clientes que tiveram problemas e a gente estendeu a mão de uma forma ou de outra no momento para poder ajudar. É incrível como as coisas são. É esse exemplo que sirva como exemplo para as pessoas. Nunca desistir. Cliente com mais anos de empresa que nós. Problema financeiro, que ninguém está livre de acontecer. Ajudamos num período, ver como que são as coisas. Hoje é nosso maior cliente.
com várias lojas, trabalho fantástico. E para a pessoa que tá vendo que quer empreender nesse ramo, nós mesmos da Panotex ajudamos. Né? Porque o que acontece? A distribuidora, o que ela é? Ela fornece o tecido para as lojas, para quem está começando, através de books, de material, a gente fornece, né? Pro parceiro, para quem está iniciando, né? Consultoria, da consultoria, de como fazer, ajuda pela experiência que a gente tem, e aí para seguir em frente. Legal. Bem, pessoal, nossa conversa está chegando ao final, foi muito empolgante, foi muito bom conhecer um pouco da história da Panotex. O Dinho é meu amigo em particular, muito obrigado, Dinho, o Wildo, para quem não conhece, quem conhece aqui sabe que o Dinho é nosso amigo aí. Muito obrigado por esta oportunidade, e sempre que nós encerramos, e como o intuito desse podcast é alcançar você que deseja empreender, nós temos um case de sucesso aqui que ainda se coloca à disposição para ajudar novos empreendedores. Então, se você já tinha essa vontade, se é o desejo seu de tentar investir nesse segmento de cortinas e decoração, então entre em contato com a Panotex. Quais são hoje as ferramentas mais fáceis de encontrar a Panotex? Onde, além do espaço físico, qual é a melhor ferramenta para encontrar a Panotex? No Instagram, né, Kennedy? Redes sociais. Isso, as redes sociais. Instagram, Facebook, da loja. Isso, lá tem um atacado atacado, loja bem fácil, resposta rápida. O que precisar, a gente está ali para ajudar. Show de bola. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Sempre quando nós encerramos um episódio, nós pedimos ao nosso convidado que deixe uma mensagem para essas pessoas que por algum motivo desejam empreender, ou até uma mensagem de motivação, imaginando que essa mensagem tem o poder de alcançar 7, 8 bilhões de pessoas a nível mundial. Então, qual seria a mensagem do empresário Wildo Salmoria para esse público? Fique à vontade. A mensagem é para que não tenham medo, né? Vai ter problema no caminho, mas tem que seguir em frente, com fé, com responsabilidade, né? Que eu acredito que vai dar tudo certo. E como eu falei, a gente está aí para ajudar. A vida é feita de ajuda e tem que seguir em frente. E acreditar, né? Eu acredito que é isso que vai dar certo. Show de bola. Bem, pessoal, muito obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido para você, que te ajude na sua carreira empreendedora. E nós contamos com vocês. Aproveita, já segue o nosso canal, Movendo Ideias BNU. Siga nossas redes sociais, Panotex também. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.